Olá, estudantes! Eu sou o professor Raul Queiroz de Língua Portuguesa. Pupilos, hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. Hoje vamos nos aprofundar em um assunto essencial para a interpretação de textos: inferir uma informação implícita em um texto. Vamos lá aprender o que está escrito nas entrelinhas do seu livro favorito? Gol! E aí, pupilo, sabia que amanhã tem aula de Educação Física comigo aqui na quadra? Tô brincando, mas diz aí, quando eu falei isso, qual foi a reação de vocês? Foi de entusiasmo e de alegria, não foi mesmo? Então, pupilos, vamos relembrar o que é informação explícita? Então, ela é tipo quando a professora de Educação Física diz que hoje teremos aula na quadra, como eu fiz anteriormente. E aí vocês ficam empolgados, começam a falar que gostam muito de ter aula lá. E o que acontece? Fica explícito, fica claro que vocês estão felizes. Ou seja, as informações explícitas são aquelas que estão claras no texto, na superfície do texto, sem precisar interpretar para poder identificá-las. Já as informações implícitas, meus queridos, são aquelas que não estão claramente expostas no texto, ou seja, não aparecem de forma fácil como as explícitas. Sendo assim, nós precisamos fazer inferências, ou seja, seguir as pistas e os vestígios que o nosso querido autor vai deixando pelo caminho. Viram só, estudantes? Em um texto pode haver informação explícita, que aparece claramente no texto, ou implícita, que precisa ser investigada. Mas agora vocês virão comigo que nós vamos aprender uma coisa nova, que é fazer inferências de informações dentro do texto. Pessoal, imaginem que vocês estão assistindo a um filme no qual o personagem principal precisa descobrir quem é o vilão. E para isso, ele tem pistas para serem seguidas. Inferir uma informação, meus queridos, é uma ação ligada à nossa capacidade de entender informações que não estão claramente escritas em um texto, mas que podemos perceber a partir de pistas e contextos. Agora ficou mais fácil de ler aquele livro com as informações nas entrelinhas, certo? E aí, estudantes, estão gostando da aula de hoje? Eu também! Então, agora vamos analisar um exemplo de como as informações implícitas estão no texto. Amanda não toma mais refrigerante há 1 ano. Percebam que de cara conseguimos identificar algumas informações explícitas no texto. Quem está envolvido? Amanda. O que ela faz ou sofre? Ela não toma mais refrigerante. Há quanto tempo? Há 1 ano. Mas, além disso, também conseguimos deduzir que Amanda costumava tomar refrigerante, mas decidiu mudar esse hábito. Fazemos essa inferência com base em 2 elementos da frase, os advérbios não e mais. O termo mais carrega a ideia de que Amanda tinha o hábito de consumir refrigerante anteriormente, mas isso mudou e a palavra não reforça a negação dessa prática no presente. Tranquilo até aqui, pessoal? Então vamos ver como podemos identificar informações implícitas em gêneros textuais do nosso cotidiano. Observe o seguinte anúncio publicitário. Com o Super Suco, cuidar da saúde ficou mais gostoso. Estudantes, vejam quantas informações podemos ter com esse anúncio. Através dele, descobrimos que o Super Suco é saudável e saboroso, pois isso é claramente afirmado no texto. Porém, se formos ler nas entrelinhas, através das informações implícitas, descobrimos que cuidar da saúde pode ser difícil ou até desagradável sem o super suco. Podemos inferir isso porque o termo ficar mais gostoso sugere uma mudança em relação ao que era antes. O uso da expressão mais gostoso implica que anteriormente cuidar da saúde fosse algo visto como menos prazeroso ou mais complicado. Mas agora, com o super suco, essa experiência é mais agradável. Além disso, queridos, essa interpretação é reforçada pelo tom positivo da frase, típico de uma propaganda que busca convencer o leitor de que o produto traz uma solução para tornar hábitos saudáveis mais prazerosos. Esses elementos nos mostram como o contexto e a escolha das palavras em uma frase podem direcionar o leitor a deduzir informações
que não estão claramente escritas. Então, fiquem ligados. Não esqueçam de prestar atenção aos detalhes, pois são eles que fornecem pistas sobre o que podemos inferir no texto. Pupilos, vamos colocar nossos conhecimentos adquiridos em prática analisando uma questão modelo? Então venham comigo! Pupilo, vamos ler o seguinte texto para responder a questão. O jabuti e o leopardo. Curiosamente, aquele jabuti andava depressa, mas era descuidado. Caminhando sobre as folhas caídas no chão na floresta, não viu um buraco e, ploft, foi parar lá no fundo. Por sorte, seu casco o protegeu da queda e ele não se machucou. Enquanto espanava a poeira do corpo, suspeitou que aquele não era um buraco qualquer e tinha razão, era uma armadilha feita por caçadores. E agora, quem vai me ajudar? Pensou alto o jabuti, tão alto que mal terminou a frase e, ploft, um leopardo caiu no mesmo buraco. Com o leopardo olhando fixamente na sua direção, o jabuti resolveu gritar, falar alto, irritado, com a raiva de quem tem muita coragem, embora fosse puro medo por dentro. O leopardo parecia atordoado, não entendia direito o que estava acontecendo. O jabuti percebeu que seu chilique era convincente e continuou. Sem paciência, o felino agarrou o jabuti pelo casco e o arremessou para fora do buraco. Empoeirado, aliviado e feliz, o jabuti apertou o passo, correu o mais depressa que pôde e foi para sua verdadeira toca na floresta. Às vezes, a gente tira a coragem de onde nem imagina. Olha, gente, espanava significa limpar alguma coisa com o espanador para tirar o pó. E chilique é um tipo de ataque nervoso sem razão aparente. E o comando da questão é o seguinte: a partir do uso do termo curiosamente no texto, infere-se que: letra A. O jabuti normalmente não anda rápido. Letra B. O jabuti queria saber como sair da armadilha. Letra C. O jabuti não tinha medo do leopardo. Letra D. O leopardo ajudou o jabuti a sair da armadilha. Estudantes, como já sabemos, o termo inferir se refere à nossa habilidade de conseguir interpretar uma informação que não aparece de forma clara no texto. No texto, embora o jabuti não demonstre medo por estar com o leopardo, essa atitude não está conectada ao uso do termo curiosamente. Por isso, já podemos descartar a letra C. Além disso, o desejo do jabuti em sair da armadilha e a curiosidade de como conseguiria realizar essa ação também não tem a ver com o termo em destaque. Precisamos investigar as pistas dadas no texto. Logo, podemos eliminar também a alternativa B. Pupilos, o que levou o leopardo a atirar o jabuti para fora da armadilha não foi a intenção de ajudar, mas sim sua irritação com o falatório do animal. Assim, a alternativa D também está descartada. Então, pessoal, o termo curiosamente aparece logo no início do texto para destacar algo que foge do comum ou do esperado. Vocês sabem que os jabutis, em geral, são conhecidos por serem lentos, mas no caso narrado, o texto descreve o jabuti andando de forma rápida. Essa é a característica incomum que o autor apresenta de forma implícita. Logo, a resposta correta é a alternativa A. Agora é com vocês! Vamos praticar! Fala, turma! Aqui é Júnior Mar e a dica de hoje é... Vamos interpretar textos. Quem é que tá animado aí? Que maravilha! Imagina, ali está o Josué. Se o teu time, que é o Flamengo, venceu a partida, como é que você fica? E agora, imagina a Ana. Ela vai passar o fim de semana com uma amiga para brincar, conversar, passear muito. Como é que você reage? É isso aí. O Josué e a Ana e os demais alunos, ninguém falou uma palavra sequer, mas eles reagiram. Esse é o texto não verbal. Tanto o texto verbal com palavras, quanto o texto não verbal com imagens, com reações, os nossos semblantes, expressões corporais. Tudo isso nos dá uma interpretação possível, um efeito de sentido. A gente consegue interpretar se está triste, se está feliz, qual é a reação. Valeu? Então todo mundo aprendeu a dica e agora...
Brilha, garoto! Fala galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. Então, pupilos, leia o texto e responda a questão. O que uma pulga disse à outra? Vamos a pé ou esperamos pelo cachorro? Através da leitura do texto, pode-se inferir que: letra A, as pulgas são amigas do cachorro. Letra B, as pulgas estão atrasadas para sair. Letra C, o cachorro será o meio de transporte das pulgas. Letra D, as pulgas têm preguiça de ir a pé aos lugares. Agora é hora do cronômetro na tela. Pupilos, lembrem que inferir é a capacidade de entender informações que não estão claramente escritas em um texto. Então vamos analisar essa piada juntos e entender cada alternativa. Observem que o diálogo acontece somente entre as pulgas. O cachorro é mencionado apenas na hora em que elas precisam decidir como se locomover. Portanto, podemos descartar a alternativa A. O texto não expõe a preocupação das pulgas em relação ao horário. Logo, não estavam atrasadas e nem com pressa, apenas decidindo como se locomover. Com isso, já eliminamos também a alternativa B. Pupilos, percebam que as pulgas realizam uma brincadeira entre elas sobre a forma de se deslocarem, o que não indica que elas estavam com preguiça. Por isso, descartamos também a alternativa D. Logo, podemos inferir que o cachorro é uma opção para levar as pulgas ao seu destino, já que elas tentam escolher entre ir a pé, que é uma forma de locomoção, ou irem em um cachorro, colocado nessa situação como meio de transporte. Por isso, meus queridos, a nossa alternativa correta é a letra C. Essa piada é simples, mas bem engraçada, não é? Agora, leia o texto e responda à questão. Ou isto ou aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva ou não se põe o anel. Ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e não guardo dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo, e vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor, se é isto ou aquilo. Pela leitura do poema, pode-se inferir que, pupilos? Letra A. O eu lírico prefere brincar, pois acredita que assim é mais feliz. Letra B. É mais indicado guardar dinheiro em vez de gastá-lo.
Letra C. O eu lírico gostaria de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Letra D. Para termos algo, precisamos abrir mão de outra coisa. Tempo na tela! Pessoal, nessa questão precisamos olhar nas entrelinhas. Estão preparados? Observem que, durante o poema, o eu lírico não expressa nenhuma preferência específica. A sua reflexão é sobre a dificuldade das escolhas, ou seja, o menino não consegue escolher entre brincar e estudar. Com isso, podemos descartar a alternativa A. Pupilos, não foi mencionado durante o texto que guardar dinheiro é melhor que gastá-lo, e nem que usar luvas é mais indicado do que usar anel. Portanto, descartamos também a alternativa B. Talvez estar em 2 lugares ao mesmo tempo fosse a melhor opção para o menino, visto que ele tem muitas dúvidas. Mas na vida real, isso não é possível, pois é necessário fazermos escolhas durante a vida. Logo, descartamos a alternativa C. Como já percebemos, o tema central do poema são as situações em que é necessário optar por uma coisa ou outra, deixando algo de lado, como exemplificado nos versos. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. E ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e não guardo dinheiro. Esses trechos reforçam que as escolhas implicam algum sacrifício, o que nos leva a considerar a alternativa D como correta. Tudo certo até aqui? Agora vamos a mais uma questão. Leia o texto e responda a questão. Pupilos, observem essa campanha que diz: é melhor prevenir do que faltar. O uso consciente da água evita o desperdício. E agora, com base nos elementos da campanha, pode-se concluir que: letra A. O uso consciente da água ajuda a poupar dinheiro. Letra B. A economia de água é essencial para evitar sua falta no futuro. Letra C. A água deve ser armazenada em cofres para garantir seu uso. Letra D. O desperdício de água não tem impacto significativo no futuro. Que entre o cronômetro!
Pessoal, vamos analisar juntos essa imagem e decifrar qual mensagem ela quer transmitir. Observem que, apesar do uso do cofrinho estar ligado à economia de dinheiro, o que vemos dentro dele não são cédulas ou moedas, mas sim água. Portanto, descartamos a letra A. O foco, estudantes, não é realizar uma análise literal do cofrinho como um lugar para armazenar água, pois sabemos que isso não é indicado. Logo, descartamos a letra C. Além disso, todos nós sabemos que a água é um recurso que devemos utilizar com cuidado. Então, ao afirmar que o desperdício não tem impacto significativo, contradiz a mensagem principal da campanha. Com isso, também descartamos a letra D. Porém, vejam que a imagem do cofrinho com água reforça a ideia de economia, simbolizando a necessidade de poupar o recurso como forma de preservação. Além disso, temos a mensagem principal da campanha. É melhor prevenir do que faltar, que enfatiza a importância de ações preventivas para garantir a disponibilidade de água no futuro. Assim, a alternativa correta é a letra B. Então, pupilos, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo Sexto Tempo.